Graça e paz, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos. Amém? Pegar essa testemunho da Keita aí, né? Falando de filhos. Quem é o pai, né? Que gera filho nessa terra e não quer ver a felicidade deles também, né? Nosso filho dá certo, ser abençoado, ser um grande homem, uma mulher nessa terra e agradar os corações dos pais como principal a Deus, né? Quem é o pai que não pensa assim? Então, falando disso, eu quero falar sobre filhos hoje, né? Eu estou uma semana, mais ou menos, e meia nessa campanha que eu estava de férias e eu não vi ninguém falando sobre filhos, assim com detalhadamente. Mas é isso que eu vou falar hoje. Coloquei um tema nessa mensagem aqui que diz assim: treinando os nossos filhos. Amém? Queria que você abrisse comigo a sua palavra lá no livro de Salmo 127, versículo 3 e 4. O 4 só a parte A. Amém? Salmo 127, versículo 3 e 4. O tema dessa mensagem é treinando nossos filhos. Vou ser bem breve, mas vai ser uma palavra que eu, estudando hoje, pesquisando, e eu percebi que, pelo menos eu, né? Essa mensagem assim me deixou muito atento nos meus vacilos como pai. E eu quero tomar essa palavra daquilo que eu aprendi e aplicar na vida do meu filho, que assim vocês possam ser também, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, aí mesmo onde você está, vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Papai, em nome de Jesus, quero te dar graça pela oportunidade, Deus, de mais uma noite aqui diante de ti, Senhor, poder levar a tua mensagem, a tua palavra, aos teus filhos, ao teu povo. Que essa palavra venha edificar a fé de cada um, Pai. Aqueles que já têm filhos, seja eles pequenos, seja filhos adultos, Pai. Que essa palavra, Deus, venha aumentar a fé do coração dos pais, Senhor, e não desistir, Pai. Ao qual aquele, como diz a Keita aqui, e o pastor, aquele que começou a boa obra, há de completá-la em Cristo Jesus, na vida dos nossos filhos, Deus. Porque assim, filhos, Pai, formados, forjados o caráter, Deus, são sadios, Pai. São homens e mulheres prudentes, Pai, para essa sociedade, Deus, ao qual nós vivemos. Assim te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Versículo 3 diz assim: os filhos são a herança do Senhor, é uma recompensa que Ele dá. Versículo 4: como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Amém? Glória a Deus. A Bíblia está recitando esse texto, amado, está dizendo que os filhos são herança de Deus para nós. Os nossos filhos não nos pertencem, amado. Ainda que seja gerado por nós, homens e mulheres, e não só nós. A Bíblia diz que toda a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Cada um de nós, tudo que foi criado, pertence a Deus. Amém? Assim como o nosso filho, amado, eles são de Deus, ele foi entregue para nós criarmos. Aonde? Aonde Deus entregou os nossos filhos, para onde fomos criados eles? Nos mandamentos do Senhor, amado. O nosso filho não é para sermos criados da maneira que a gente queremos. Nosso filho não é para ser criado conforme nós entendemos e geramos ele para esse mundo aí. Não, amado. Nosso filho tem que ser criado no mandamento de Deus. Amém? É no mandamento de Deus. A Bíblia, amado, ela nos ensina que a prioridade do pai de educar os filhos deve ser no espiritual, não no material, irmão. Não no material. É no espiritual. Nosso filho deve conhecer quem é o nosso Deus. Amém? Desde o seu nascimento, praticamente. Quando a gente chegamos aqui, apresentamos nosso filho, né? A Deus, né? Consagramos a Ele, não é isso? Com 8 dias já de nascido, assim são as práticas do povo judeu, entregar e apresentar a Deus, que não é nosso. Então a prioridade de nós, pais, devemos educar o nosso filho no espiritual, amado. O material vem naturalmente.
Nós sabemos que vem naturalmente. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, não lembro o versículo agora, que ele fala que nós, homens, somos mais preciosos, mais importantes que os pássaros, não é isso? Né? E os pássaros, a Bíblia diz que não plantam e nem regam. Não é isso a Bíblia diz? E a gente somos mais importantes do que ele. Quem alimenta os pássaros? Deus. Então Deus também vai alimentar nós, de alguma forma ele vai alimentar nós, amém? Então o nosso filho, amado, presta atenção bem nisso, que nós devemos priorizar a vida espiritual deles. Vamos abrir lá queria que vocês abrissem lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Amém? Diz assim, na minha versão: ensine-os com persistência os seus filhos. Converse sobre ele quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos braços e prendam na testa. Escreva-os no batente das portas de sua casa, em seus portões. Aqui está falando dos mandamentos de Deus, igreja. A Bíblia está dizendo que devemos ensinar com persistência ao nosso filho, ou seja, a todo momento. O Pedro, todo momento eu estou lembrando dele da palavra de Deus. Meu filho, que você deve fazer o que é certo, que tem que obedecer, que não pode estar mentindo, que não pode pegar nada do que é seu, tem que honrar eu e a tua mãe. Mas hoje, para ensinar os nossos filhos, igreja, nesse mundo é um desafio muito grande. Nós sabemos disso, né? O mundo converge contra a igreja, ele vai contra os princípios de Deus. Se você está ensinando hoje sobre o que é ser pai e mãe e ter filhos dentro de casa, a escola, a sociedade ensina o contrário, irmão. É ou não é verdade? E nós sabemos o que está aí fora querendo vir contra as famílias da terra, contra a nossa família, principalmente no Brasil, né? Nós temos escutado muito sobre ideologia de gênero, que tem ensinado que o filho nasce, ou seja o menino ou a menina, não tem um sexo definido. A quem que vai definir esse sexo? A sociedade. E se nós pais não temos papel de ensinar conforme o mandamento de Deus, que é espiritual, nossos filhos vão ser corrompidos. Se você perguntar para o Pedro quem Deus criou, ele vai dizer que foi macho e fêmea. E não vai dizer um terceiro, porque eu tenho imprimido isso no coração dele, para ele crescer dessa forma. Amém? Então a Bíblia nos ensina, igreja, que a prioridade na educação do nosso filho deve ser o espiritual, irmão. É o espiritual, irmão. O natural, de qualquer forma, ele vai aprender, porque a gente vive nessa terra, mas o principal é o espiritual, amém? Provérbios 22, 6, todos nós conhecemos já, ó. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, os mandamentos de Deus vão estar gravados no coração dele, aqui como eu li agora Deuteronômio 6, 7. Vai estar como alçado nos braços dele, como uma corrente no seu cordão, ele vai carregar para a vida toda. Amém? O mandamento de Deus, amado, tem que ser o principal na vida do nosso filho. Você ensinando ele desde criança, ele vai crescer. Se ele entender o que é temor de Deus, ele não vai se desviar, irmão. E o que eu tenho ensinado hoje também para o meu filho é o temor a Deus. Temor, meu filho, eu digo, não brinca com as coisas de Deus. Deus, ele pune a gente, assim como o pai pune o filho. Amém? Vamos ver se isso é verdade. Eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versos 12 e 13. Provérbio 3, verso 12 e 13, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama. Vou repetir novamente. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem. Amém? Então a Bíblia está dizendo, está declarando, está nos ensinando que Deus disciplina aquele que Ele ama. E assim como nós, pais, disciplinamos nosso filho a quem nós queremos o
bem. Não há um pai, irmão, a não ser aquele que está totalmente desvirtuado das coisas de Deus, que não vai disciplinar o seu filho para o bem. Todos nós, irmão, todos nós. E Deus é do mesmo princípio. Ele disciplina a gente para o nosso bem, irmão, não para o nosso mal. Amém? Então Deus, amado, Ele sempre vai querer o bem dos nossos filhos. E assim nós, como pais, queremos ter o bem para o nosso filho também, como igreja. Como a Keita falou aqui. Que é o pai que não quer ver o filho dando certo na vida, ter sucesso? Todos nós. E assim nós, como igreja, devemos almejar para o nosso filho, mas principalmente nas instruções do Senhor. Amém? Principalmente nas instruções do Senhor. Então, a tarefa nossa do dia a dia é um labor para ensinar os nossos filhos no mandamento de Deus. Porque você está aqui, está aplicando o mandamento de Deus, e ele vai lá para fora, hoje meu filho na escola, quem tem filho pequeno, e ensina outras coisas. Aí ele vem, papai, babá. Um dia desse ele veio me perguntar, o meu filho, né? Papai, e eu já tinha explicado para ele, olha a cabeça dele. E se eu gostar de uma menina que não seja de Deus? O que o senhor vai fazer? Aí eu digo, Pedro, meu filho, presta atenção. Eu já te falei. A gente tem que escolher uma que é de dentro da casa de Deus. Senão vai ser um jugo desigual. Você vai querer vir para a casa de Deus e ela não. Aí vai haver conflito no teu casamento, na tua relação. E ela vai fazer tu sofrer. Aí você vai ter problema, você vai ficar triste, pode entrar em depressão, um monte de situação assim. Aí disse, mas papai, não sei o que. Eu digo, não pode, não tem essa. Sim, não. Passar disso é procedência do maligno, a Bíblia diz. Então eu tenho ensinado ele aí, porque alguém na escola dele deve ter falado para ele vir com essa pergunta para mim. Ele não assiste vídeo em casa de televisão, não assiste novela, essas coisas de casamento, de relacionamento. Ele não assiste isso, Pedro. O que ele assiste mais em casa é mais sobre futebol, que ele gosta, e alguns vídeos de algum desafio, assim, mais coisa de comida, de brinquedo, que a mãe dele fica molhando para ele. Aí para você ver como é que é difícil hoje nós ensinar o nosso filho nos caminhos de Deus e igreja. E o que eu batalho mais hoje na vida do Pedro é o temor a Deus. E eu não tiro isso dele. Eu falo para ele, se tu não levar a sério, tu vai morrer, tu vai para o inferno. Aí tem gente, mas Paulo não é assim. Não tem essa, meu. Ele tem que aprender que existe um inferno desde pequenininho. Para depois que ele crescer, dizer, eu posso ir lá no carnaval, eu posso ir na boate, eu posso namorar. Ele já vai saber o que é isso, que ele não pode. Perguntar para o filho, se ele morrer sem Jesus, para onde ele vai dizer que ele vai para o inferno. Ele já sabe disso. Que eu tenho martelado na cabeça dele. Porque eu não quero ser culpado depois de Deus me cobrar. O que tu fez com teu filho lá na terra? A minha herança que eu entreguei na tua mão para cuidar. Então hoje, eu lendo essas mensagens aqui, eu dizia, meu Deus, como eu tenho vacilado muitas coisas para o meu filho ainda. Mas eu creio que Deus, a partir de hoje, para aqueles que estão com os filhos pequenos, ou tem os adolescentes aí, ou que ainda não casaram, vai aplicar isso na vida deles, vai chamar o particular. Amém? Então, independente da gente ter uma vida corrida, igreja, né, que não é fácil no dia de hoje, a vontade e os propósitos de Deus deve ser crescente na vida do nosso filho todos os dias, igreja, todos os dias. Porque se você não aplica hoje, amanhã vem alguém e está ensinando outra coisa para ele. É continuamente isso. E vocês sabem o que está em voga hoje aí, né? Hoje o mundo tem explanado tanto a sexualidade das pessoas que já virou uma coisa natural, né? Não precisa nem ver essas novelas aí, misericórdia. Que a gente já sabe como é que está. Então, pai, mãe, devem incutir neles uma fé inabalável, irmão. Inabalável. Porque essa fé, irmão, vai proteger eles tanto do diabo como da ideologia que há no mundo. Teu filho vai ser uma pessoa forte, adestrada, irmão. Saber, eu não posso pisar aqui porque eu sei que isso aqui é engano, é mentira do diabo. Eu não posso compartilhar isso aqui porque eu sei que é mentira que o diabo tem implantado no mundo. Porque meu pai tem me falado já. E ele tem vivido isso. Amém?
Então essa fé inabalável, irmão, tem que estar implantada na vida do teu filho, mesmo ele pequeno. E o meu filho sabe, quando é coisa errada ele me fala já. Olha papai, não sei o que, eu digo, calma, não é assim. Que ele vê certo hoje, vê os materiais da escola dele, eu acompanho sobre o negócio de diversidade, né? Do homossexualismo. Aí, meu filho, você deve tratar todos com respeito, mas você não pode aprovar isso, porque ele vai contra a palavra de Deus. Todos, você trata eles todos com respeito, porque ele vive na ignorância, eu falo para ele. Amém? Aí tem algumas sugestões para nós, que podemos dizer assim, e o que diz as Escrituras para nossas vidas? Primeiro, os pais devem conversar diariamente com seus filhos sobre as coisas do Senhor. E aí que a gente vacila, igreja. É isso aí que eu percebi que eu não tenho conversado todos os dias. Quando eu vejo que o Pedro está fazendo coisa errada, opa, eu já percebi que veio lá de fora. É esse vacilo que a gente dá ao mundo, diabo, irmão. Eles são, como é que pode ser assim? Eles são peritos em minar isso no coração das crianças. A gente vacilou aqui, não ligamos o alerta de ensinar a palavra de Deus todos os dias para o nosso filho, quando ele já vem com uma prática do mundo para dentro de casa. Aí, se a gente está alerta, a gente corta, olha, que isso? Repreende ele. Mas por quê? É como eu falei aqui anteriormente, nós temos vacilado nos ensinos de Deus para o nosso filho. Conversar diariamente com ele sobre os mandamentos do Senhor. Como eu li anteriormente aqui, Deuteronômio 6, 7. Ao deitar, ao levantar, ao estar na mesa, é diariamente, igreja. Diariamente. E às vezes a gente não faz isso, né? A vida é corrida, eu sei que tem muita gente que não tem vida corrida aí, e passa despercebido, e quando vê o nosso filho está praticando aquilo que nos desagrada, e agrada a Deus. 2. Deus confiou aos pais um papel único da vida dos nossos filhos. Você pode até se sentir muito ocupado, como eu falei anteriormente, ter uma carreira muito atarefada, não ter tempo para investir no teu filho, mas uma coisa é certa, irmão. Uma coisa é certa, presta atenção. Não deixe as coisas mais importantes de Deus ser ensinado por outra pessoa, a não ser pai e mãe. Não deixe. Se você tem filho pequeno, deixa com uma babá aí, corta. Babá é só coisa de casa, deixa que eu ensino meu filho aqui. Amém? Porque tem gente que hoje trabalha, tem um tempo corrido e deixa os filhos ficar babá. Hoje não é nem mais babá, né? Como é que se diz hoje? Tem um nome novo? Hã? Não sei o que do lar, um negócio assim. Secretária do lar, né? Então hoje as pessoas estão invertendo os ensinamentos que os pais têm para os filhos, entregando na mão de terceiro. Aí quando você vai chegar para ensinar o teu filho nas coisas de Deus, ele já está praticando também outra coisa, por causa daquela pessoa que está dentro da tua casa, está ensinando errado para ele. Aí até tirar da mente dele, meu irmão, é uma luta. Não é verdade? É igual um chip quando planta, mano. Já está todo já armazenado as informações. Aí como é que vai sair? Vai ter que orar, jejuar e estar batendo a mesma tecla todos os dias até ele esquecer aquilo. Amém? Então Deus, não esqueça, igreja, Deus confiou aos pais papel único na vida dos nossos filhos. É nós, irmão. É nós, como eu preguei uma vez aqui, que vai levar o nosso filho até a arca para a gente ir para o céu. É nós, os pais. Assim como foi na vida de Noé, é nós que temos esse papel de ensinar os nossos filhos. Inserir na arca ali para ser salvo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aqui no verso 4 do Salmo 127, que diz assim, ó: como flecha na mão do guerreiro ou do valente, são os filhos nascidos na juventude. Amado, só quero pegar essa parte A aqui. Como flecha na mão do guerreiro. Os filhos, amado, eles são como uma arma na nossa mão. Amém? E a Bíblia está dizendo que esse guerreiro, ele lança essa flecha que vai ter uma direção, vai ter um alvo. E esse nosso filho aqui, amado,
deve ser lançado, o alvo é o Senhor. Amém? Não é o mundo da competitividade, não é o mundo da cobiça, não é o mundo dessa ganância aí, dos prazeres, não é isso. Esse nosso filho tem que ser lançado no alvo que é o Senhor. Amém? Como flecha na mão do valente, assim são os filhos. Então nosso filho, nós lançamos a direção de Deus, irmão. Na direção do Senhor. Deve ensinar para o teu filho que ele deve ser competitivo nessa vida? Sim, porque o mundo é competitivo hoje. Mas no seu trabalho, nas suas atividades profissionais. Que nós sabemos hoje, né? Quanto mais instrução nesse mundo que vivemos, mais as pessoas são competitivas. Não é isso? Principalmente empresas privadas de grande porte. Se você tem mais de 2 ou 3 formações de nível superior, mestrado, doutorado, fala alguns idiomas, tu é o cara top no meio dessas empresas aí. Mundo competitivo, irmão. Mas nosso filho não, irmão. Como eu falei anteriormente aqui, nossos filhos, a prioridade deles deve ser a educação espiritual. E o alvo deles, como eu falei anteriormente, é Deus. É Deus o nosso filho, irmão. Porque a Bíblia é bem clara, diz assim, porque nada a gente trouxemos para esse mundo, nada a gente vai levar. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa força, a nossa riqueza, o nosso bem, tudo vai ficar aqui. E a alma? Para onde vai? Investindo em tempo de qualidade. Como eu falei aqui, muitas das vezes a pessoa é uma pessoa muito atarefada, a carreira dele não tem tempo quase para nada, e perde totalmente esse tempo de estar investindo na vida do filho. Esse investimento de qualidade tem que ser fundamental, irmão. Porque se você não faz isso com seu filho vai crescer como um pai que nunca teve, né? Um pai ausente. Aí teu filho, tu não vai ter tempo para ele para brincar, tu não vai ter tempo para o teu filho para ter um lazer, tu não vai ter tempo para o teu filho para estar mais próximo dele. Aí você vai se tornar um pai ausente. Aí o teu filho vai crescer igual você também, né? Um pai ausente. Então esse tempo, amado, de qualidade tem que ter na vida dos pais com o filho. E o meu filho hoje pequenininho vai para o futebol, vai ficar sozinho? Não, senhor, bora, vou contigo lá, eu estou instruindo aí no futebol. Não só no futebol, mas as pessoas que estão ao redor. Que a gente não deve confiar em ninguém nesse mundo, irmão. Não deve confiar em ninguém, eu não confio em ninguém que está nesse mundo aí. A Bíblia diz que até o meu melhor amigo feriu meu calcanhar. Só confio em Deus, irmão. E eu só confio em Deus. Primeiro, o melhor amigo é Deus, depois a minha família. Mas a gente sabe que dentro da nossa família tem gente que nos fere, sim ou não? Tem. E não precisa também relatar jornal aqui, que tem casos dentro da família que acontece com criança que tem um parente. Então eu não confio nem que está no mundo, imagine quem está próximo. Aí o meu filho vai para o futebol, bora, eu vou com ele. Estou lá, estou instruindo, meu filho tem que ser desse jeito, não faz isso, não faz aquilo. Trata os teus coleguinhas desse jeito. Então tem que ter também esse tempo de qualidade. Vou no shopping com ele, vou no cinema com ele, que às vezes não tem mais nem idade de assistir filme de criança, mas estou lá. Mas olha, tem uns filmes de criança lá que às vezes está, olha, na cabeça dos filhos, lá minando. Eu digo, olha, aquilo não é de Deus. Tu prestou atenção? Prestei, pois é. Não é de Deus. Porque eu não posso também isolar meu filho do mundo, né? Senão como é que ele vai viver? Então os filhos, igreja, deve ter um tempo de qualidade com ele, nós como pai. Outra coisa, também temos que ouvi-los. Às vezes eu peco nisso aqui, que às vezes... Mas hoje eu sei que Deus vai estar me ensinando a ouvir mais um pouco o sentimento dele. Que às vezes tem coisa para nos falar, né? A gente não quer saber, é alguma bobagem e tal. Mas a gente deve ouvir nossos filhos. Porque assim como Deus está nos ensinando que devemos ouvir Ele, quando Ele estiver maior, e a gente tiver o mesmo problema, Ele vai ouvir nós. Ele vai ouvir nós. Não vai dizer, papai, não quero saber, não. Ele vai ouvir nós. Amém? Então devemos ouvir nossos filhos. O que passa no coraçãozinho dele? Ou do jovem mesmo,
ou daquele que ainda não casou, que está solteiro aí. Devemos ouvir, igreja. Não sabemos o que passa no coração do nosso filho, as dificuldades, as afrontas que eles passam, né? Os medos, né? As timidez, as vontades. Todo filho tem isso, todo ser humano tem isso. E às vezes nós passamos um bloqueio na vida dele, não queremos escutar, já está criado e tal. Não, a gente tem que escutar o nosso filho. Senta aqui, o que está doendo? Onde é que dói? E o meu filho sempre me falar comigo de algumas coisas que acontecem na escolinha dele. Mas antes dele sair, já estou adestrando ele. Olha, isso. Ah, papai, eu fiz isso, não sei o que. Tá bom, tu já sabe. O pau vai te achar quando chegar em casa. Eu falo para ele. Aí, papai, eu errei e não sei o que. Aí, como a gente também é como Deus, né? A gente perdoa. Aí a gente passa a mão na cabeça, mas não pode virar sem vergonhice. Tem que disciplinar. Senão daqui a pouco ele vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três. E quando ele já perdeu o controle. Amém? 3, admitindo quando você está errado. Outra forma de nos ensinar o nosso filho. A gente tem que admitir, igreja. Quando a gente erra, porque a gente não é o dono da verdade. Quando a gente peca. Às vezes o meu filho, eu dou umas duras nele, ele sai chorando, não sei o que, mas foi não sei o que. Tá, meu filho, desculpa. Eu não tenho muito esse hábito, mas eu reconheço que eu erro. Às vezes eu dou uma peia nele assim, aí ele chora, mas não foi eu que fiz isso, papai, não sei o que, foi fulano. Tá, então meu filho me perdoa, eu errei. Que eu não sabia, eu fiquei indignado na hora aqui. É que a gente recebe uma coisa do nosso filho que a gente está acostumado a botar aí no caminho certo, né? E aquilo traz indignação para a gente acaba se aborrecendo, perdendo o controle. Então a gente tem que admitir quando a gente está errado, porque assim também eles vão chegar para a gente e falar que ele errou. Ele me fala quando ele erra. Ele me fala, olha papai, fiz isso, aquilo. E ele já vem logo chorando. Eu digo, tá, eu vou passar a mão na tua cabeça. Hoje não vai ser disciplinado, mas na próxima. Então a gente tem que ensinar o nosso filho também a admitir que a gente erra como pai. Às vezes a gente não admite isso. Não admitimos. Aí como é que ele vai se abrir para nós que ele errou? Como é que ele vai ver em nós, que nós somos espelho para ele, que a gente erra? Eu ia achar que a gente é perfeito, que a gente nunca erra. Então é uma maneira de ensinar o nosso filho também, admitindo quando a gente erra. 4, amando incondicionalmente. Como o filho pródigo, vocês sabem, né? Filho erra, tem uns que fazem um monte de besteira por aí, mas você não vai deixar de amar seu filho. É como diz o filho pródigo, esse meu filho estava morto e hoje está vivendo. Voltou à vida. Nunca queira disciplinar o teu filho como os pais aí fora, que não tem a compaixão de Deus, que um filho errou para ele, já discrimina já como um condenado. Não, irmão. A gente tem que tratar como Deus. A gente erra, Deus tem compaixão, mas disciplina da maneira certa. Amém? Provérbio 13, 24 diz assim: quem nega a castigar seu filho, não ama. E quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Amém? Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Tem pai que só passa a mão na cabeça. Só leva a palavra doce, diz que vai fazer, não faz. Não. A gente tem que disciplinar nosso filho. Está aqui a Bíblia nos ensinando. Quem nega a castigar seu filho, não ama o seu filho. E diz assim, quem o ama, não hesita em discipliná-lo. A gente tem que disciplinar a igreja. Uma vez ou outra tem que disciplinar ele. Que é uma forma de correção. Amém? 6. Enfatizando a importância de um relacionamento com Jesus. Isso é muito importante na vida do nosso filho. Isso é muito importante. O Pedro sabe, antes de dormir, né? Toda vez, mas uma semana assim, uma não, mas estamos ali orando. Vamos orar, meu filho. Ora só tu. Já estou ensinando ele a orar já. Não só oração, mas versículos bíblicos eu tenho ensinado para ele. Porque quando isso aí já estiver bem
gravado no coração dele, vai falar para a pessoa. Amém? Então, filho, temos que ensinar ele a ter esse relacionamento com Jesus. Se perguntar para o Pedro quem é o salvador dele, ele vai dizer que é Jesus. Por que Jesus é o salvador dele? Porque morreu pelo nosso pecado. Então essas coisas ele já sabe. Como dizer assim, o superficial da vida cristã na vida de uma criança. Quem é que pode salvar Jesus? Se tu morrer sem Jesus, para onde tu vai? Ele diz, vou para o inferno. Então estou ensinando ele a ter um relacionamento já com Jesus. Saber quem é Jesus na vida dele. Amém? 7. Incentivando a ler a palavra de Deus. Aí a gente começamos esse ano, né, eu e a mãe dele, a ter um momento de culto em casa. Aí a igreja também está ajudando, né? E pegar uns passagens bíblicas e está ensinando ele ali. Abrir o computador, olha Pedro, vamos ler esse textinho aqui, mas tudo para a área infantil. Nada pegando forte para ele, pesado assim no modo de dizer. E aí estava aprendendo, aí nós demos uma desesfriada, acabou caindo no esquecimento. Aí quando é agora sábado iniciar, eu fiquei cheio de tarefa de trabalho da escola dele, né, que é o que acompanho. Aí digo, Pedro, sábado, hoje eu peguei ele, que ele está meio assim, né? Quando a gente não está ensinando a palavra, quando a criança não está orando, é incrível, irmão, é igual nós. Começa a querer fazer coisa errada. Aí digo, sábado tu não escapa. Tu vai voltar para o nosso culto que a gente vai fazer de novo, em nome de Jesus. Amém? Então tem que termos essa prática de ensinar o nosso filho a ouvir a palavra de Deus. Até essa associação de conhecer a palavra de Deus. Não deixar ele só quando tiver jovem, adulto, não, mas desde pequeno já. Porque isso vai ser um instrumento na vida dele para evangelizar aqueles que estão ao redor dele. Vocês lembram do tema que foi Soldado de Cristo, né? Agora no dia das crianças, no evento das crianças, o Pedro, IBF, né? O Pedro convidou 5 crianças para vir para a igreja. Ele trouxe só uma, não foi, meu filho? Só o Pedro, 2? 2 crianças ele trouxe. E olha só se ele já está na prática da palavra. Essa palavra chegar até aquelas crianças, 3. Aí o Pedro está dizendo que foi 3, ó. E alcançar outras crianças. Algumas palavras da Bíblia, ele já conhece. Tanto a igreja, como eu, o pai, que é o principal professor, estou ensinando ele. Amém? E assim é nós, como os pais. E o terceiro tópico, já para encerrar, os pais devem ser os primeiros professores de seus filhos. É nós, irmão. Essa educação dentro de casa é nós. Não é a escola, não é a igreja, é os pais. Nós devemos ter a educação básica, tanto de costumes morais, como princípios cristãos, com a palavra de Deus na vida do nosso filho. É nós. A gente não pode abrir mão disso. Amém? De nenhuma maneira a gente pode abrir. Você não pode pegar o seu filho e colocar numa escola e achar que a escola vai ensinar tudo para formar o caráter dele, que não vai. Vai ensinar sobre profissão, vai formar sobre se você se relacionar com a sociedade e vai ensinar essas outras coisas que estão por aí, que nós já conhecemos, que nas escolas já estão entrando essas coisas. Caráter, irmão. Temor a Deus é nós que tem que ensinar. Palavra é nós, pai, que tem que ensinar. Então, instrutores, professores não podem ensinar o que não sabem da palavra de Deus. Isso é para nós, os pais. Pais, vocês não devem apenas ensinar os mandamentos de Deus a seus filhos, mas também devem viver o que vocês ensinam. Isso aqui é o principal, irmão. Como eu falei de espelho aqui, nós, pais, devemos viver o que nós ensinamos para eles, senão a gente vai ser um fariseu, um hipócrita. Se a gente dizer que tem que falar a verdade, a gente mente no nosso filho, o que ele vai dizer a gente? Que a gente é mentiroso. E eu disse, um dia desse o Pedro veio me chamar de mentiroso. Eu digo, olha, eu bato na tua boca, tu não entendeu o que foi que eu fiz. Porque o senhor não sei o que, papai não sei o que. Eu digo, não senhor, não foi isso que eu falei. Vocês estão vendo como é que é? Que eu tinha falado que ia dar não sei o que para ele, mas era no mesmo dia. Aí passou 2, 3 dias, ele veio me cobrar. Vocês estão vendo como é que é as coisas? Aí não aproveitou que era para fazer no mesmo dia, ele esqueceu para lá.
E ficou. E quando foi 2, 3 dias, ele lembrou e veio me chamar de mentiroso. Eu digo, vou bater na tua boca, que eu falei naquele dia a respeito disso e você deixou para lá e esqueceu. Nós devemos ser esse espelho para os nossos filhos. Nós devemos ensinar aquilo que nós vivemos. Como eu falei, se tu falar alguma coisa para o teu filho e tu não viver, ele vai te constranger. Ele vai te constranger. Então, se você está ensinando teu filho nas coisas de Deus, você tem que viver, irmão. Você tem que viver. Amém? E a vida de um homem também não consiste na abundância do bem que ele possui. Lucas 12, 15. A vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. Os bens da família que mais necessita não podem ser adquiridos pelo dinheiro deste mundo. O maior bem de uma família são a comunhão com Deus, o amor, a paz e a harmonia. Amém? Isso aqui, igreja, a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Não é o bem que há nesse mundo aí, não é o dinheiro que está no teu bolso, irmão, não é a riqueza que você possui que deve trazer felicidade à tua casa, aos teus filhos. Não é isso, igreja. Nunca foi, nunca vai ser. O maior bem é a tua comunhão com Deus, você e a tua família, né? O amor, fazer parte da tua vida, da tua família, a paz, irmão, e a harmonia. Que não tendo paz não vai ter harmonia. O Val estava falando sobre harmonia, né, Val? Sobre chegar na casa dele, ter aquela harmonia no lar, poder estar ali, está tudo bem, mas de vez em quando, né, Val, acontece dá choque, mas faz parte. Então é bom ter harmonia no lar, é bom ter harmonia na família, irmão. Mas tudo isso não pode abrir mão pela abundância do bem que você possui. Tem gente que inverte isso, né? Ah, o filho bababá, não sei o que, o pai está aqui, puxa, vai lá, toma, meu filho. Dá para ele tudo que ele quer. Aí esse filho vai crescer um irresponsável, vai crescer, não vai querer se dedicar em nada na vida porque ficou mal acostumado com o pai. O pai tudo dá. Aí o filho não quer que o pai ali enche o saco dele, toma, vai-te embora. Dá tudo para o filho que quer. Não é isso, irmão. A gente tem que repreender eles. Não, olha, eu converso com meu filho. Pedro, tu quer ter as coisas? Você tem que estudar. Você tem que batalhar, que nada é fácil. Se dedica a ter as tuas coisas, para você dar valor. Às vezes ele quer comer a comida que ele quer. Eu digo, não, meu filho, não é assim. Tem que comer o que tem na mesa. Dia desse que a Marcela escutou, não foi, Marcela? Aí ele não sei o que, só frango. Aí o Marcelo riu. Tá igual o Juan lá em casa. Digo, rapaz, olha a cabeça dessas crianças. Aí come peixe, come frango, come pizza, ainda quer reclamando, rapaz. Aí eu não posso dar tudo o que ele quer, senão daqui a pouco você é um painaca, né? Aí o filho vai montar em cima de mim. Não, senhor, vai comer o que tem. Eu falo para ele, tu não sabe que é fome, meu filho. Senão tu nunca abrir a boca a falar essas asneiras que tu fala aí. Tá falando de comida. A maioria das crianças são assim, né? Infelizmente. Mas eu estou ensinando ele que é o correto. Amém, igreja? Amém. Então eu queria dizer para vocês que essa é a mensagem que Deus me deu essa noite, irmão. Que nós pais, devemos treinar o nosso filho. A vida do nosso filho, igreja, é um treinamento diário. Aonde? No mandamento de Deus. Pegue aquele versículo, irmão, que está lá em Deuteronômio 6, 7. Você caminhando, você sentado, você deitado, antes de dormir, ensine o mandamento de Deus para o teu filho. Às vezes o meu filho é igual de historinha, né? Está aí a avó dele, quando não é ela, eu. Mas só gosta de história de futebol. Aí já acabou minha, como é que diz assim, a minha... sei lá, o meu leque de história. Eu digo, peraí, tem história da palavra. Ah, tá, conta lá, papai, uma da palavra agora. Aí eu conto para ele. Não é só do futebol, não, da palavra também ele ouve. Tem muitas histórias que ele já sabe. Então, amado, nós como pai, nós temos que treinar o nosso filho. Assim como a Bíblia disse aqui, que a flecha na mão do guerreiro é os nossos filhos. E nosso filho, irmão, é apontado para o alvo. Você vai lançar ele para o alvo que é Jesus. Não é para o mundo, não.
Bíblia já diz que o mundo passa, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo.